graça e paz sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. Tenemos nesse momento todo especial de início desse período de Advento, onde nós queremos falar exatamente um pouquinho sobre Advento. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, antes de falar propriamente sobre Advento, eu vou ler dois textos que nós acabamos de ouvir. Nós lemos no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 64, versículo 6. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Ele nos coloca na nossa situação. Ele diz que nós todos temos pecado. E ele diz assim, nós temos algum motivo para ser salvos. E aqui ele usa uma palavra muito pesada. Ele diz as nossas justiças, aquilo que a gente tem como bondade, como boa obra que a gente faz, é um trapo de imundícia. Esse é um termo bem chulo, digamos assim, porque se nós voltarmos ao tempo, ele está falando 650 anos antes de Jesus. Naquele período não tinha papel higiênico. As pessoas usavam uma roupa, tipo aqui eu estou usando, e por baixo usavam uma tira de pano. E é isso que ele se refere. Porque na hora em que a pessoa ia fazer as suas necessidades, colocar suas fezes para fora, ela usava aquele trapo para limpar a sua imundícia. E é isso que o profeta está dizendo, que as nossas justiças diante da santidade de Deus são como esse pão. E então, nós lemos também o texto da Epístola, pouco lido em 1 Coríntios 1, no versículo 3, nós lemos assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam bem, nós, pecadores, como disse Isaías, que não temos condição de ser salvos, porque aquilo de melhor que a gente apresenta diante da santidade de Deus é algo imundo, porque é contaminado pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, pelo egoísmo, pela maldade, tudo aquilo de ruim que a gente tem. A esses mesmos, nós, Paulo diz graça e paz, da parte de Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, porque Ele deu a vocês em Jesus misericórdia e vos deu união com Jesus. E é por isso que Jesus, quando ensina a oração modelo para os discípulos, ele diz, Pai nosso. Jesus se coloca como nosso irmão. Jesus, que é o santo e puro, que não tem pecado, se coloca como irmão daqueles que são só pecado. Porque Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Jesus, o santo, puro Filho de Deus, se fez homem para sofrer, morrer pelos meus pecados, por esse trapo de imundícia, e pelos teus também. E quando nós olhamos para aquela cruz e dizemos, ali morreu o meu Senhor, ali morreu o Salvador que me amou, eu sendo o que eu era, e agora me limpou, me purificou e me fez irmão dele, para ser filho do mesmo Pai. Isso é graça. É por isso que Paulo diz graça e paz. Vocês foram agraciados com o perdão, e agora vocês têm paz com Deus. Vocês podem ter paz com a vossa própria consciência, que não vos acusa mais diante de Deus, e tem todas as condições de terem paz uns com os outros. Essa é a grande mensagem da igreja. E essa é a grande mensagem
para a qual o Advento nos aponta. E sem Advento, nós ainda continuaríamos sendo aquele trapo de imundícia. O que é Advento? Então vamos falar um pouquinho sobre o Advento. A palavra Advento, advir, anuncia o que vem. Logo no início da história da igreja cristã, os primeiros cristãos se preocuparam em manter as festas para Deus. Deus é um Deus festivo. A gente às vezes pensa em Jesus chorando, Jesus triste, e poucas vezes a gente pensa em Jesus rindo. Mas Deus é um Deus de festa, e Ele quer que a gente celebre a alegria da união com Ele. Ele quer que a gente festeje, que a gente cante, que a gente ponha para fora efusivamente, com alegria nos nossos cantos, nas nossas orações, a nossa alegria de sermos salvos, de sermos filhos dele. E havia 5 grandes festas no Antigo Testamento que o povo judeu sempre comemorava. A primeira era a festa da Páscoa, a libertação do povo que foi escravizado durante mais de 400 anos no Egito. Essa era a festa da Páscoa. Aí vinha a festa dos tabernáculos, onde durante uma semana eles saíam das suas casas, montavam suas tendas na frente e moravam em tendas, lembrando aqueles 40 anos que eles moraram em tendas, em barracas, no deserto. E então vinha a terceira grande festa, que era a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos, a festa do Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa eles comemoravam e traziam com muita alegria suas ofertas por tudo aquilo que Deus sempre havia feito para eles. Havia a festa da dedicação e havia a festa da expiação, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava do outro lado da cortina levando o sangue do cordeiro que ele aspergia na arca da aliança. Depois ele ia lá fora e soltava o bode emissário para o deserto, para morrer no deserto, como que levando os pecados do povo embora. Aquele cordeiro simbolizava Jesus que vinha para morrer pelos nossos pecados. Aquele bode emissário que levou o pecado embora também simbolizava Jesus. Eram 5 momentos que todos os judeus celebravam com muita alegria. E agora, no Novo Testamento, essas festas perdem seu sentido porque Jesus veio, as profecias se cumpriram, e então a igreja diz: mas nós temos muito a celebrar, nós temos que continuar celebrando a morte de Jesus, o Cordeiro. Agora nós não temos mais empecilhos, não há mais a cortina, não temos mais um sacerdote para ser o mediador. Nós chegamos diante do altar e recebemos junto com o pão, o vinho, o corpo, o sangue do Cordeiro que lavou o nosso pecado na cruz. Isso é para ser celebrado sempre, em viva voz. É a Páscoa, é a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Foi a primeira organização que a igreja fez. Então vamos comemorar, sim, a Páscoa. Mas antes disso, vamos fazer com que tenha 40 dias de meditação, de clausura, onde a gente possa olhar para dentro de si e reconhecer que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. E esses 40 dias são chamados de Quaresma, momento de introspecção. Por que 40 dias? Porque 40 é o número que mais aparece na Bíblia, é um número simbólico. 4 simboliza os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais sempre simbolizam o mundo. 10 é o número da perfeição, é Deus. 10 vezes 4, 40. Sempre quando aparece o número 40 é a atuação de Deus sobre a terra. Ora, foi assim que choveu 40 dias, o dilúvio, Deus acabando com aquela raça pecadora, e a partir de Noé, dando-nos uma nova oportunidade. Foi assim que o povo ficou 40 anos no deserto. Deus sustentando com maná aquele povo todo dia, mostrando que nossa dependência vem de Deus. Foi assim que 40 dias Moisés teve que ficar no monte até receber a lei de Deus. Os mandamentos é a lei de Deus para todo o povo, 10 vezes 4. É assim que Jesus fica 40 dias no deserto, sendo tentado por nós. É ali que começa a obra dele. E por isso,
40 dias de Quaresma, onde eu e você, todos somos convidados a olharmos para dentro e refletirmos sobre aquilo que nossos pecados fizeram a Jesus. E então vem a Páscoa, a celebração da vitória. Também, isso já no ano 160 da nossa época. Também logo depois, então, disseram, bom, nós temos que celebrar agora o nascimento de Jesus. E também no início eram 40 dias de advento, de preparação para o Natal. Gregório depois mudou para 4 domingos. Por isso que hoje estamos celebrando o primeiro domingo de advento. Para então celebrarmos o Natal. E são as 3 grandes festas que a igreja celebra: Páscoa, Natal e Pentecostes. Lembrando que o Natal, o dia do nascimento de Jesus, muito provavelmente não foi dia 25 de dezembro, mas sim dia 6 de janeiro. Nós temos documentos bem antigos, o mais antigo deles, escrito por Clemente de Alexandria, no ano 170, dizendo: nós guardamos a tradição dos primeiros pais, observando o dia 6 de janeiro como dia de nascimento do nosso Senhor. Esse era o dia do Natal. E assim continuou até o ano 354, quando em Roma foi celebrado pela primeira vez, dia 25 de dezembro, em Constantinopla, 20 anos depois, 379, depois em Antioquia, em 388. Mas pastor, por que mudaram o Natal do dia 6 de janeiro para o dia 25 de dezembro? Porque muitos pagãos, muitos romanos agora que o imperador se tornou cristão, estavam tornando-se cristãos. Eles ainda não tinham a noção exata da diferença da sua religiosidade. O seu grande Deus era o Deus Sol, e o dia do nascimento do Deus Sol era comemorado no dia 25 de dezembro. Então, para que eles se identificassem com Jesus, que é a brilhante estrela da manhã, que é a luz do mundo, o imperador da época, o imperador não Constantino, depois de Constantino, ele então começa a fazer essa celebração no ano 354, no dia 6 de janeiro, ele passa para o dia 25 de dezembro. Entretanto, isso era no Império. Nas igrejas, principalmente as igrejas mais ortodoxas, continuava se comemorando no dia 6 de janeiro. E é por isso que no dia 6 de janeiro a gente comemora a Epifania. A palavra Epifania significa revelação. A revelação de Jesus como Senhor e Salvador, não só para os judeus, mas para mim e para vocês, que não somos judeus, para todos os povos, o Natal dos gentios. Eu estou fazendo toda essa explicação porque toda vez que chega esse período alguém me pergunta de novo: pastor, o advento é uma coisa do mundo, é uma coisa da igreja. Então, eu quero sempre de novo explicar nesse primeiro tipo de advento, para que todos entendam esses símbolos todos. Inclusive esse símbolo que está aqui, essa coroa. A coroa, ela simboliza a vitória. Os corredores, os vencedores nas arenas daquela época, eles recebiam uma coroa de ouro. E a coroa ela é redonda, ela não tem começo nem fim. Ela é como uma aliança. E ela é verde, porque simboliza a esperança. Ela tem a fita vermelha, porque simboliza o sangue de Jesus. Os mortos eram enterrados, os cristãos começaram a levar coroas de flores, dizendo: ele não está mais aqui, mas já está com o Senhor, ele é um vitorioso. Ele recebeu a coroa da vitória. Por isso nós damos coroas de flores também. E o porquê das velas? As 4 velas, elas têm um grande significado. Do meio também. A primeira é a vela da profecia. Lembrando aqueles 4.000, 5.000 anos de profecia, dizendo: um dia o Salvador Jesus veio. E ele veio. A segunda vela é a vela de Belém, porque as profecias apontavam: tu, pequena cidadezinha Efrata de Belém, tu és tão insignificante, mas é ali que vai nascer o Salvador. A terceira vela é a vela dos anjos.
Os anjos foram componentes muito importantes no nascimento de Jesus. Primeiro avisaram Maria. Gabriel foi lá avisar que vai ficar grávida, mesmo sem ter tido relação sexual. Deus escolheu você, e o nome será Jesus, que será Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Depois, quando José fica sabendo e fica perturbado, mesmo o anjo aparece para José e diz: não temas receber ela como mulher. O Espírito Santo que colocou no ventre dela o fruto de ventre. Vocês serão pais do Salvador. Os mesmos anjos que anunciaram a Zacarias e Isabel que eles seriam pais de João Batista. Os mesmos anjos que na noite do Natal apareceram aos pastores e disseram: não temo, hoje nasceu aqui embaixo ali na cidade de Davi o Salvador de vocês, Cristo o Senhor. Vão lá adorá-lo, e eles vão correndo para lá. Por isso, a terceira vela dos anjos é a guarda dos pastores, pois são os nossos representantes. São os primeiros a se ajoelharem, dobrarem os seus joelhos diante de Jesus e o aclamarem como seu Senhor, como seu Salvador. Por isso, em cada domingo se acende uma vela. No dia do Natal se acende a vela branca, a vela do meio, que simboliza aquele que vem nos trazer a paz, o príncipe da paz. Outro símbolo do Natal é aquele pinheiro que está ali, que também não é um símbolo pagão. Se fala muita besteira por aí. Existem várias ideias de como surgiu o Natal, mas sabemos de um. Martinho Lutero, na noite do dia 24, quando vinha voltando do culto que ele havia celebrado na igreja, e lá na Europa fazia um rigoroso frio, como ainda faz, e a única árvore que continua verde, apesar das nevascas, é o pinheiro, e ela aponta para o alto, como vocês veem, e olhando para aquele pinheiro, ele viu pelo meio das folhas as estrelas brilhando, e ele ia cantando o hino de Natal. Então ele teve a ideia, botou um pinheirinho, botou na sua casa e pendurou velas, celebrando esse primeiro Natal com um pinheirinho, colocando presentes para sua esposa, para os seus filhos, lembrando o maior de todos os presentes, que é aquele que Deus nos dá: Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E outro símbolo muito bonito que muitas pessoas usam é o presépio. O presépio, pela primeira vez, ele foi montado em 1223 na Itália por Francisco de Assis. E por que foi feito o presépio? Não era de bonecos de barro como a gente faz. Foi com figuras reais. Era uma forma didática. Na época, muito poucas pessoas sabiam ler e escrever. E ele tinha dificuldade de explicar a história do Natal para as pessoas mais iletradas. E então ele montou ali na praça e depois na frente de uma gruta o primeiro presépio, com pessoas reais, fazendo o papel de Maria, de José, o menino Jesus, o burrinho, a ovelha, e foi muito bonito. E hoje nós temos os pequenos presépios que então nos lembram dessa bela história do Natal. Esse é o significado dos símbolos que nós vamos ver nesse período de Advento, que a gente vai ver por aí, nas casas, nas vossas casas, nas ruas, enfeitando. E que sempre fique bem claro, não são símbolos pagãos, são símbolos bem cristãos, que lembram a mim e a você, a todos nós, que nós, com nossas obras, nós continuaríamos afastados de Deus, porque são trapo de imundícia, eu não chego perto da santidade de Deus. Mas agora nós podemos dizer a cada um de vocês, a cada um, encontramos graça e paz. Somos agraciados com perdão, porque a profecia se cumpriu. E agora nós temos paz. Jesus veio. Jesus continua vindo. Toda vez que a palavra é anunciada, dizendo: eu vim para você. Eu vim para fazer a diferença na tua vida, para ter o teu Senhor, o teu Salvador, perdoar os teus pecados, para termos, como disse o texto de Corinto, comum união, sermos uma só família, filhos
do mesmo Pai. Temos ou não temos motivo para celebrarmos com alegria, com entusiasmo, com gratidão, com tempo e mais este Natal? Com certezas que tenhamos um período muito abençoado. É o sentido da nossa vida aqui e para depois na eternidade. E que possamos falar e anunciar esse Natal, não do Papai Noel, mas de Jesus para todos. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia onde nós então vamos vê-lo face a face e vamos formar uma só família para todo sempre. Amém.